deputados, deputadas, telespectadores, rádio ouvintes, FM Assembleia. Eu vou fazer uso desse momento para falar um pouco sobre as romarias em Juazeiro do Norte e apresentar aqui uma reivindicação que é fruto da Comissão das Romarias Pastorais, a Pastoral da Romaria, lá de Juazeiro. Agora, nesse mês de setembro, está se iniciando o ciclo das grandes romarias lá da nossa cidade, lá de Juazeiro do Norte. E essas romarias, elas tiveram origem há mais ou menos 126 anos atrás, quando, no dia 1º lá de março, do ano de 1889, o padre Cícero Romão Batista estava celebrando uma missa, e quando foi oferecer uma hóstia lá para Beata Maria de Araújo, essa hóstia sofreu um fenômeno que é fruto de polêmica, de debate, pesquisa, ainda hoje. Mas a partir daí, ocorreram várias investigações, e lá naquela época, esse fenômeno foi considerado um milagre. A partir desse momento, começaram a se organizar algumas romarias pessoas que iam até Juazeiro, curiosas pelos eventos, ver de perto aquilo que se repetiu várias vezes, e a conotação religiosa em torno desse fato foi crescendo. E para alguns é um milagre, para outros não. Existem opiniões diversas sobre isso, mas a verdade é que Juazeiro transformou-se, a partir daí, num centro de grandes peregrinações. E as pessoas iam para Juazeiro a pé, a cavalo, posteriormente, quando o transporte foi melhorando, de carro, de caminhão, de ônibus. Hoje vão de avião, já que as coisas melhoraram e o agricultor também pode andar de avião agora. E não deixaram os romeiros, muitos deles, de irem no famoso pau de arara, que era o quê? Um caminhão adaptado para as pessoas se deslocarem de suas cidades, de outros estados até Juazeiro, com um baixo custo. Nesse período, nesses anos, aconteceram alguns acidentes com esse tipo de transporte e foram adotadas algumas medidas com o intuito de disciplinar esse transporte de passageiros nos caminhões que se chamavam pau de arara, com o claro e nítido objetivo de proteger aqueles que se valiam desse meio de transporte. E, obviamente, que antigamente esses caminhões eram bem precários, não tinham a mínima segurança e, certamente, no passado, podem ter contribuído para alguns dos acidentes que ocorreram. Acontece que, na medida que os veículos foram se modernizando e esse transporte tornou-se também mais seguro, os romeiros fazem questão, alguns deles, de permanecerem indo a Juazeiro, se valendo do pau de arara, como meio de fazerem sua penitência. E o que é que tem ocorrido, segundo a Pastoral das Romarias, lá em Juazeiro? Muitos têm sido discriminados nesse ato e se valendo, às vezes até do próprio desconhecimento da norma do Denutran, que permite o transporte seguro dessas pessoas, nos casos de estarem se deslocando para suas romarias. Esses romeiros passaram a ser perseguidos, discriminados e impedidos de chegar ao seu local da romaria, no caso Juazeiro e às vezes até aqui em Canindé também. Então os romeiros se organizaram e passaram a pedir que as autoridades respeitassem uma norma de número 82 do Conselho Nacional de Trânsito, que desde que respeitados os critérios de segurança no transporte, seja permitido àqueles que se usam desse meio, como forma, inclusive, de fazer a sua penitência, seu direito de ir e vir às romarias. Então, nesse momento, eu faço aqui uma voz em defesa desses que querem manifestar a sua fé e a sua penitência desse modo, uma vez que eles escolhem várias formas de fazer essa penitência, quer seja, vão a pé. É comum receber caravanas de pessoas que se deslocam, inclusive de outros estados até Juazeiro, nessa época, de forma penitente,
vão de bicicleta, as caravanas que se deslocam de bicicleta também são muito frequentes, vão de moto, vão de carro e também querem ir no Pau de Arara. Então, a Comissão Pastoral das Romarias encaminhou um documento ao Conselho Nacional de Trânsito, a várias autoridades, inclusive ao Ministro da Justiça, aos governadores do Nordeste, pedindo que, respeitado os critérios de segurança, seja assegurado também aos romeiros se deslocar. Os romeiros, eles têm uma característica diferente do turista. Eles são pessoas geralmente de origem muito humilde, são pessoas que vivem, na grande maioria deles, da agricultura, e que eles fazem disso um momento importante nas suas vidas. E sem entrar no mérito de quem acredita ou não, nós estamos aqui fazendo a defesa desse direito de ir e vir e daqueles que professem a sua fé. Interessante na história de Juazeiro também é o fato da Beata Maria de Araújo, que foi a personagem principal nesse fenômeno lá de Juazeiro. A Beata, por conta desse acontecido, ela terminou sendo bastante perseguida, discriminada e passou o resto da sua vida enclausurada, presa. E depois de presa, aos 54 anos, por ser negra, por ser mulher, e acho que por conta disso a discriminação foi maior ainda, ela terminou precocemente falecendo. E após ser sepultada, ainda ocorreu de que seu corpo foi escondido. O corpo da Beata desapareceu, e há quem diga que foi por orientação da diocese, lá da região, que temia que ocorresse algum tipo de peregrinação também ao local onde estava sepultada a Beata Maria de Araújo. Recentemente fui procurado por um dos vereadores aqui de Fortaleza, o vereador Robert, que é lá de Juazeiro, inclusive colocando a importância para a gente da Comissão de Defesa dos Direitos Humanos fazer um estudo, uma investigação, solicitar às autoridades sobre o paradeiro do corpo da Beata Maria de Araújo, porque ela se constitui efetivamente numa personagem central da história de Juazeiro, uma personagem importante e que teve o seu corpo violado, desapareceu, sumiu e ninguém sabe aonde se encontra. Num outro sentido também, a questão do Padre Cícero, que ainda hoje é fruto de polêmica dentro da igreja, ela também não tem uma resposta definitiva. Existe uma comissão que luta pela reabilitação do Padre Cícero. O Padre Cícero foi excomungado por conta desses fatos, que no começo foram tidos como verdadeiros, em seguida mudou-se a postura em relação a eles, e o Padre Cícero foi penalizado em vida, e aqueles que acreditam, que defendem, que são amigos do Padre Cícero, lutam pela sua reabilitação até hoje. Foi feito um estudo há cerca de 9 anos atrás, e isso ainda permanece inconclusivo, e aqueles que são os devotos do Padre Cícero cobram também da igreja uma postura sobre essa questão. Nós estamos em nome daqueles que são de Juazeiro, que organizam as romarias, também convidando a todos que queiram conhecer e participar deste evento religioso, que está no calendário das grandes manifestações religiosas do Brasil, e estejam presentes em Juazeiro por ocasião dessa romaria que se iniciou agora no 1º de setembro e vai até o dia 15 de setembro, quando se encerra com uma grande procissão lá na nossa terra. Então, as minhas palavras sobre esse assunto, e gostaria de encerrar dizendo o meu amigo, companheiro, Eli Aguiar, que tive o cuidado de olhar agora, fazer uma rápida pesquisa sobre qual é o país que é campeão de homicídios, e realmente não é o Brasil. O país que é campeão de homicídio
está colocado lá como sendo Honduras, vem ainda Venezuela, Jamaica, Belize, Colômbia, El Salvador e outros mais, e o Brasil está lá no 11º lugar, que não é um bom lugar, é um lugar realmente ruim.